Olá, bom dia a todos. Que bom que vocês estão nos acompanhando nessa jornada de reflexões matinais em torno da obra Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Bem, na manhã de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a parte terceira do livro. A parte terceira tem como título Lapidar as Relações Humanas. Bem, nesse capítulo, a doutora Ana Cláudia já começa afirmando que chegar com alegria ao fim da vida depende de uma série de fatores, mas poucos são mais significativos do que a qualidade das relações humanas que desenvolvemos ao longo da nossa existência. Não há como falar disso sem evocar ao maravilhoso estudo que foi realizado em Harvard e que se iniciou justamente no ano de 1938. O projeto se chamava Estudo de Harvard sobre o Desenvolvimento da Fase Adulta. Ele começou em 1938 e, no início, ele incluiu 286 estudantes. À época, Harvard era uma universidade estritamente masculina. Por isso, foram incluídos somente estudantes do sexo masculino. Com o passar dos anos e vendo, a relevância desse estudo científico, esse estudo se ampliou, ganhou financiamentos diversos e foram incluídos mais voluntários de estudo, chegando a cerca de 1.300 pessoas entre homens e mulheres. Desse primeiro grupo, o que era a proposta? Era acompanhar esses estudantes, pelo tempo que fosse possível de suas vidas, e quem sabe obter algumas pistas ou elementos que pudessem, trazer o que seria uma vida feliz e saudável. Entre os participantes, desse estudo estavam John Kennedy, que viria a se tornar presidente dos Estados Unidos, Ben Bradley, que era um editor do Washington Post também, que é um jornal americano, e em 2017 havia apenas alguns poucos sobreviventes dessa primeira leva, todos na casa dos 90 anos, mas o estudo já não era mais restrito a eles, Então, eles incluíram outros estudantes, alguns moradores de Boston, que é a cidade onde se localiza a universidade. Esse tipo de estudo é muito raro, imagina, por tanto tempo, de observação, e esse estudo só foi possível mesmo porque ele combinou não só sorte, mas um financiamento estável e algumas gerações de pessoas realmente apaixonadas pelo projeto que não permitiram que esse projeto deixasse de existir. A cada 2 anos, os pesquisadores perguntavam aos participantes do estudo sobre a sua saúde física e sobre a vida em geral. Vitórias e fracassos na carreira, nos relacionamentos, nos vínculos familiares. Alguns desses indivíduos se tornaram médicos, advogados, empresários bem-sucedidos. Alguns outros desenvolveram esquizofrenia, alcoolismo, seguindo trajetórias distintas e variadas. Um fragmento do que é essa variada teia que é a nossa sociedade humana. Bem, com as informações desse estudo, os pesquisadores incorporaram um dossiê com dezenas de milhares de páginas, das quais emerge uma observação cristalina. O que manteve aqueles homens, e mais tarde, mulheres, mais saudáveis e satisfeitos não foi fama nem dinheiro. O achado surpreendente foi que nossos relacionamentos e quão felizes estamos neles exercem uma influência poderosa sobre a nossa saúde, explicou o psiquiatra Robert Waldinger, que é diretor do estudo. Cuidar do corpo é importante, mas nutrir os relacionamentos também é uma forma de autocuidado, E em 2015, o Waldinger, que era o coordenador do estudo, ele participou de um TED que se chamava justamente O que determina uma vida boa? Lições do mais longevo estudo sobre felicidade.
e foi assim um sucesso no YouTube com mais de 36 milhões de visualizações. O estudo de Harvard nos mostrou que relacionamentos satisfatórios são capazes de proteger não apenas a saúde física, mas também o cérebro. As perdas cognitivas foram muito menores entre os participantes que tinham vínculos fortes com família, amigos e com a comunidade. Ao buscar, e a doutora Ana Cláudia continua dizendo o seguinte: ao buscar uma resposta para uma pergunta complexa, tipo, aos 50 anos é possível determinar fatores preditivos de boa saúde aos 80? Os pesquisadores novamente se depararam com as relações humanas. O nível de satisfação dos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de colesterol. As pessoas que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as mais saudáveis aos 80 anos. No outro extremo, esse estudo mostrou que a solidão é tão letal quanto o tabagismo e o alcoolismo. Como a gente começa a envelhecer no momento em que a gente nasce, a gente deveria, então, se preocupar com a criação desses laços, desde muito cedo. Infelizmente, não é o que a gente percebe na sociedade de hoje, A verdade é que há seres humanos que são capazes de viver quase uma vida inteira sem conseguirem demonstrar afeto, porque tem medo realmente, por, talvez por terem vivenciado situações difíceis, nesta ou em outras existências, não sabemos, mas tem essa dificuldade, Agora, a doutora Ana Cláudia, ela pontua algo aqui que nos chama atenção, porque como ela atua com cuidados paliativos, ela diz que no âmbito de atuação, ela acaba lidando com pessoas no momento em que a capacidade dos indivíduos de dar e de receber amor está muito mais aguçada, que é no espaço do sofrimento. É como se muitos reservassem, para essa etapa final o melhor de si. Então, uma reflexão que ela nos traz é que não precisa ser assim, quando acontece de ser assim, resulta desse amor represado, despertar ali, e acontece quase que um deslumbramento. Mas a gente que já tem consciência disso, a gente não precisa fazer assim, a gente não precisa economizar afeto, Ela coloca aqui, compartilha com os leitores algumas das histórias de amor que ela vivenciou na sua trajetória enquanto médica geriatra ali. E histórias de amor que se desenrolaram até mesmo na proximidade com a morte. E ela diz assim, que ela está convencida de que algumas são eternas. O amor se faz presente, incansável, a cada dia de convívio, a cada momento de alegria e dor. E ela diz que nunca vai esquecer de um paciente que chegou para ela certa vez e disse assim: mas, doutora Ana, eu não sou viúva, eu não me sinto viúva, eu sou apenas uma mulher que ama um homem que não existe mais. Ou seja, era uma mulher que, dentro daquela vivência dela sem o esposo, mas ela o amou tanto que ela era capaz de trazer ali a alegria pelo amor que ela havia vivenciado. E trazia um sorriso nos lábios, que é aquilo que a doutora Ana fala. A pessoa que ama, ela tem essa capacidade de sorrir, ela não deixa de sorrir, mesmo quando esse amor se distancia, quando ele parte, porque é a alegria de ter vivenciado esse amor. E ela compartilha uma outra história que a tocou profundamente, foi quando uma vez ela recebeu em seu consultório um casal, octogenário, e naquele momento ela trazia muitas queixas ali de cansaço, uma falta de ar, uma agonia no peito. Estavam preocupados, ela pediu vários exames e tchum, a mulher estava com câncer de pulmão. E naquele momento, pouco se podia fazer, já era uma coisa avançada, mais de 80 anos. E quando ela deu a notícia para os dois, eles se entreolharam e lágrimas saíram ali dos olhos deles, e o homem foi quem falou primeiro. E disse para ela assim:
tão pouco tempo, né? Mas cada minuto vale para sempre. E aí, a doutora Ana, ouvindo aquilo, achou que ele estivesse se referindo assim de uma forma metafórica à velocidade da passagem do tempo, mas não estava. Conversando um pouco mais com eles, ela percebeu que eles só tinham 2 anos de casado. E aí foi quando ele contou a história. Ele disse assim: olha, nós nos conhecemos quando nós tínhamos mais ou menos uns 20 anos. Morávamos na mesma rua. Eu era casado e ela também. Eu me apaixonei assim que a vi pela primeira vez, mas guardei esse amor, né, no coração porque não tinha como a gente ficar junto, não seria correto. Quis sufocar esse sentimento, mas não consegui, meu coração sofreu demais. Aos 78 anos, eu fiquei viúva. Ela perdeu o marido aos 80. Esperei um ano em respeito ao luto dela e me aproximei. Passamos a conversar todos os dias. E como nada mais impedia, né, que eu me declarasse, eu me declarei. Falei sobre o amor que sentia por ela. Para surpresa, ele, né, naquele momento descobriu que ela também o amava e que havia sofrido também porque achava que sentia algo que era proibido, né, por ele. E ele estava, então, contando essa história de amor, obviamente muito emocionado, diante do diagnóstico que ele havia recebido, as lágrimas incontidas, e ele disse assim para a doutora Ana Cláudia: não me lembro de ter vivido um dia tão feliz quanto aquele em que ela me amou sem medo, sem culpa nenhuma. Ele pediu a mão dela aos filhos, que concordaram. No dia do casamento, ambos já tinham 80 anos, mais de 80 anos. E ele disse assim: posso dizer com toda certeza, doutora Ana, eu a esperaria por quantos anos ou quantas vidas fossem necessários para ter um único dia de amor com ela. Deus foi generoso. Ele me deu 2 anos ao lado da mulher que eu sempre amei. Agora eu vou cuidar dela a cada dia que Deus permitir que eu me veja refletido nesses olhos. E olhou-a e contemplou-a de uma forma que só aqueles que amam, né, conseguem olhar. E a doutora Ana diz que ela jamais vai esquecer a forma como a mulher retribuiu esse olhar. Era uma mistura ali de paixão, de tristeza, de amor, compaixão. O câncer ia seguir o seu caminho, né? Aquele caminho irrefreável ali. Talvez uma radioterapia pudesse amenizar o sofrimento, mas muitas vezes, quando você chega para um paciente de mais de 80 anos que tem que fazer uma radioterapia, né, os protocolos todos, acaba nem sendo muito aconselhável. Você faz cuidado paliativo e segue. Mas diante daquela cena, a doutora Ana achou melhor procurar, né, a chefe do setor de oncologia e conseguiu que ela começasse o tratamento, a radioterapia. A radioterapia contribuiu para uma melhora bastante significativa inicial. Ela conseguiu uma sobrevida ali de mais de 6 meses, né? Aquela coisa ali, né? Obviamente um processo bastante delicado que trazia um certo grau de sofrimento no meio dos cuidados paliativos, mas a cada consulta a doutora Ana testemunhava como aquela senhora, mesmo fragilizada, era profundamente amada por seu companheiro. Nada alterava o olhar amoroso dele, nem as rugas, nem as deformidades, os cabelos brancos, as fraldas, o cansaço. Nunca houve medo. Havia sempre ali, na frente daquela médica, um homem e uma mulher respirando a felicidade por terem se encontrado nesta vida. Felizes por viverem o amor. Amor que nutre, que cria, que transforma, engrandece, fortalece, possibilita a vida. Essa história já tem muitos anos, mas a doutora Ana diz que ela contribuiu para mostrar ela, né, e reconhecer ali onde existe amor verdadeiro. E onde existe amor verdadeiro, não tem espaço para culpa e nem para abandono. Ela disse que a paciente dela morreu numa noite enluarada, em casa, na sua casa, sem desconforto físico algum,
de mãos dadas com aquele seu homem, que mesmo tomado pela tristeza de vê-la partir, despediu-se com serenidade. E ela disse que estava com eles naquele momento e lembra de ouvir o que ele sussurrou no ouvido dela, dizendo assim: vai, minha amada, vai tranquilo. Lembra que você transformou a minha vida, que ficou linda depois da sua chegada. Eu vou ficar bem, saudoso, mas sempre feliz por ter encontrado e amado você. Ela foi ao funeral, estava, né, e viu que a mulher estava lá absurdamente, né, serena, tranquila, e um dos filhos a abraçou e disse assim: minha mãe morreu curada, doutor, eu sinto isso. E ela diz: eu também senti, porque o amor é a única cura possível. Naquele espetacular estudo de Harvard, mesmo que não usassem essa palavra, os participantes felizes sempre se referiam à presença do amor em sua vida. E para amar de verdade, a gente precisa ter em mente a noção da nossa finitude diante dessa vida. Portanto, a lição que a doutora Ana nos diz, né, nos deixa nessa primeira parte, né, da parte 3 aqui deste livro é: se ela puder ensinar uma única lição, né, para cultivar laços fortes e amorosos que nos preparem para uma vida e para uma velhice feliz, é esta: comece cada relação sabendo que ela vai acabar um dia. E enquanto durar, viva da maneira mais plena e inteira possível. Não é preciso ter medo do fim, pois o fim é certo. Não é razoável desperdiçar tempo com bobagens, pois ele é finito. Entregue-se à alegria de estar ao lado de quem ama, porque um dia isso vai acabar. Toda relação se encerra, nem que seja pela morte física, mas o amor verdadeiro sobrevive à morte do corpo. É no amor e apenas nele que mora a verdade da vida, a tão sonhada eternidade. E aí, lendo isso, eu me lembro, né, daquela letra do Renato Russo: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas não para que isso gere em nós ansiedade, mas para que isso nos desperte, nos coloque ali com foco nas nossas relações. Porque muitas vezes a gente se distrai diante da vida e a gente não dá a devida atenção às pessoas que são importantes para nós. E somente quando elas partem que a gente desperta e a gente pensa assim: poxa, mas eu deveria ter falado isso para ela. E aí vem a culpa, porque a gente não amou o suficiente. Quando há amor suficiente, não tem espaço para culpa, para abandono, para ressentimento, para lamentação, porque você vive esse amor. E a doutora Ana fala isso, que a gente entre nas relações entendendo que são finitas, porque assim a gente passa a dar mais valor para cada relação. Quem envelhece, né, nutrindo seus laços gregários, que vão muito além dos relacionamentos amorosos. Nós vamos descobrir que nós não somos uma ilha envelhecendo no mar de juventude. Há uma geração inteira ficando velha conosco. E isso faz diferença. Não são apenas os cabelos que embranquecem, não é só o rosto enrugado que vai aparecendo ali. Não são apenas os movimentos lentos que vão nos marcar, né? Há todo um grupo passando pelas mesmas transformações. E esse senso de comunidade, ele deveria trazer conforto nessa etapa em que estamos envelhecendo. Agora, por outro lado, envelhecer sem testemunhas é tão terrível que pode nos fazer duvidar até mesmo da nossa existência. Idosos que não são ouvidos, pessoas a que ninguém pergunta sobre suas origens ou suas conquistas, podem passar por esta vida sem se dar conta da importância que tiveram e ainda têm. De modo geral, nós vivemos numa cultura que menospreza a história e o passado. Muitas vezes, nos interessamos pelo que deu errado na vida alheia apenas para comentarmos depois, o que se aproxima muito mais de fofoca do que de interesse genuíno. E aí, existem algumas perguntas que a gente pode estar fazendo a um idoso. Por exemplo, o que deu certo na sua vida?
Me conta uma parte muito boa da sua história. Quando você gostou de ser você? Todas elas evocam da ideia de legado, algo que ajudará aquele idoso a dar sentido a tudo que viveu até ali, algo altamente regulador na velhice. Desfiando o fio da memória, a doutora Ana Cláudia diz que se lembra de uma pergunta que ela fez a uma paciente com demência. Ela disse assim: qual a sua maior qualidade? E a resposta foi: sou muito generosa, gosto muito de ajudar as pessoas. E o seu maior defeito? Isso eu não lembro, não. Muitas pessoas ainda pensam no legado que nós temos pelo nosso genograma, né? Com quem a gente casou, qual a descendência que a gente vai deixar, mas o legado maior que a gente deixa é o nosso modo de vida, é a filosofia que nos guiou ao longo da vida. Da mesma forma que a doutora Ana Cláudia tem a dela, eu tenho a minha, você tem a sua, né? E essas filosofias, elas são construídas e baseiam-se nos encontros com todas as pessoas que fazem parte de nossas trajetórias e que deixam memórias afetivas em nós. Todos nós juntos podemos aprender a ver os idosos como uma espécie de tsuru do origami, né? Um símbolo de longevidade e sorte que se dobrou em muitas partes para chegar à forma que apresenta hoje. Esse ponto de vista pode nos ajudar a construir um tecido social mais íntegro. E aí é interessante porque muitas vezes quando a pessoa atinge uma determinada idade, o filho acha que já tem que inverter os papéis ali. Mas não necessariamente. Mais do que querer inverter os papéis, é importante que esse filho, que esse cuidador, a pessoa que está ali junto, que ela consiga permitir um lugar de escuta, né, para esse idoso, para essa pessoa. Uma vez ela disse que chegou numa consulta médica, um filho com a mãe, e teve um momento que ela só percebeu o filho falando assim para a mãe: mas mãe, a senhora fez tudo errado, meio que brigando, né? E do alto dos seus 50 anos, ele se achava assim muito mais sábio do que os pais. E ela disse o seguinte, que isso para um idoso soa quase como um insulto pessoal. Então, ela disse que naquele momento ela parou, olhou para o filho e disse assim: gostaria de fazer uma pergunta a você, posso? Quantos anos você tinha quando a sua mãe nasceu? O filho passou o restante da consulta calado. A verdade é que tanto os familiares quanto os profissionais de saúde que cuidam de pessoas idosas têm um papel fundamental na construção desse tecido social respeitoso do envelhecimento. E é importante que a interação com o público idoso aconteça de forma empática e harmônica, permitindo não que se recrimine por aquilo de errado que seja feito, mas dando espaço para que o outro se coloque. Então, mais do que chegar e falar para ela: você está fazendo tudo errado, pode sugerir, por exemplo, assim: como você tem feito isso? E dar um espaço para que a pessoa fale. E aí depois você fala assim: você tem dificuldade em estar fazendo isso? Você tem dificuldade em tomar tantos remédios? O que é difícil para você? Então eu tenho aqui umas dicas, eu posso te ajudar. E aí sim, você pode ali naquele momento trazer, né, algum conteúdo, algum esclarecimento, alguma dica, sem melindrar, sem tolir, sem deixar tão na cara ali as limitações para o outro, porque isso chega a ser até uma demonstração de arrogância, de prepotência, e muitas vezes a gente não permite que o idoso ali ele se coloque. Então, quando a gente permite, né, que o outro fale, só então a gente se coloca, né, a verdade é que a pessoa vai sentir gratidão, porque, na verdade, ela não vai se sentir humilhada, ela não vai se sentir para baixo, e ela vai até gostar da ideia de receber uma certa ajuda naquilo que ela acha que é difícil, né? Então, o profissional de saúde, o cuidador, o familiar, nesse momento, deixa aquela espécie de pedestal que ele se coloca, né, de sabedor de tudo, mas ele vai permitir ao outro que se coloque e empodera aquele idoso, né? Mostrando que o conhecimento dele é acolhido e também respeitado. Pode ser que a gente não tenha mais tempo de
perguntar sobre as histórias dos nossos pais ou avós. E aí a doutora Ana Cláudia compartilha nessa parte do livro que um dos grandes arrependimentos que ela tem, né, na sua vida foi o fato de que, já em relação aos seus pais já falecidos, ela nunca perguntou para eles quem eles eram de fato, sem serem seus pais, né? Ela tinha essa visão de que eles eram seus pais. Então, da mesma forma que ela nunca soube por que a avó dela foi colocada num navio em 1913 para vir para o Brasil. Ela diz que tem algumas coisas que ela nunca perguntou sobre o passado, mas seria muito bom. Então, ela diz: quem tem pais e mães que permitam essa escuta. E aqueles que não têm, dá tempo da gente fazer isso pelos nossos filhos. Quando nós conseguimos dizer a eles, né? Quando nós falamos sobre nós, sobre quem somos, para além de pais, né? Fazemos deles reais testemunhas daquilo que a gente vive. E aí, por fim, né, para finalizar o capítulo, a doutora Ana Cláudia vai trazer para a gente que uma proposta que ela pensa assim, ser muito valiosa para a nossa estadia no deserto é oferecer a nós mesmos a chance de viver essa experiência como companhia, como uma companhia. Parceria talvez seja uma palavra melhor. Então, ela diz assim, com alguém com quem temos amizade, seja mais ou menos da mesma idade. Uma das melhores definições de amigo que ela conhece veio daquele TEDx do Robert Waldinger, o diretor daquele estudo de Harvard, que ela inicia o capítulo falando. Então, ela diz assim, amigo mesmo, é aquela pessoa para quem ligaríamos a qualquer hora para pedir, por favor, não estou bem, me leve ao hospital. Todos deveríamos investir no projeto de ter pelo menos um nome e em ser essa pessoa para alguém. E é interessante porque quando eu li isso aqui, eu lembrei de um filme que eu assisti, está no catálogo do Netflix. Para aqueles que são assinantes, o filme chama Nossas Noites. E fala justamente isso, de uma senhora, não vou dar o spoiler do filme aqui não, mas eu recomendo que vocês assistam, né? Mas é uma senhora já na fase idosa, filho já casado, e ela se sente muito solitária e começa a ter dificuldades de dormir sozinha na casa. E ela tem um vizinho que também está muito solitário, a filha também, né, casada, mora em outro lugar e tudo, e ela faz um pacto com esse vizinho, ela convida o vizinho para dormir na casa dela toda noite, porque assim ela não se sentiria tão sozinha. O restante do filme eu vou deixar para que vocês vejam. Mas é um filme muito interessante porque faz a gente refletir muito sobre esses pontos que a doutora Ana Cláudia traz para a gente, né? Que é a importância de nós termos essa parceria de vida, essa pessoa que seja a nossa referência para que a gente possa buscar esse socorro. Né? E aí a doutora Ana Cláudia fala de um filme que foi inspirador para ela, né? Esse Nossas Noites eu que trouxe como complemento. Mas no livro ela cita o primeiro filme da série Toy Story, que é uma animação infantil dos estúdios Pixar. E trata-se de uma animação infantil sobre as aventuras de uns brinquedos humanizados que se veem diante do desafio de enfrentar o esquecimento porque o seu dono cresceu. E a cena que ela retrata aqui no livro é justamente a cena em que é criada uma espécie de força-tarefa no estilo de missão de guerra, organizada pelos brinquedos para promover a mudança da família para outra casa. A proposta era que cada brinquedo tivesse o seu parceiro de mudança, com o objetivo de que cada parceiro de mudança não permitisse que o outro ficasse esquecido, né? Que ficasse ali para trás. E ela diz que isso, né, no filme teve para ela um impacto quase como assim, nossa, isso é uma revelação. É aquela hora que a gente vê uma coisa assim num filme, num livro, a gente fala, caramba, eureka, como eu nunca pensei nisso, né? E ela diz assim, firmar uma parceria de mudança traz ao mesmo tempo dois benefícios: salvar e ser salvo. Enfrentar a solidão no deserto pode ser mais assustador do que encarar outras dificuldades, como o calor ou o extremo frio, a fome, a sede, o medo, a insegurança.
Quando temos com quem compartilhar os nossos pensamentos, ideia e apoio, todo obstáculo parece menor. Separe um momento para olhar adiante e pensar em quem estaria nessa viagem com você. Ligue para essas pessoas ainda hoje. Pergunte o que elas acham da ideia de envelhecer com amigos por perto. Reforçar esses laços será essencial no seu planejamento de vida longa, ainda que parte dela se desenrole no deserto. Bem, por hoje é só. Bastante reflexão, né? Espero vocês aqui amanhã para a gente continuar refletindo em torno da obra, para a vida toda valer a pena viver. Muita paz para vocês.